TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde, amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. E é sempre com muita alegria, muita felicidade no coração que a gente se reúne nessa casa amiga para o nosso esclarecimento. O tema de hoje, o Santuário da Alma, na verdade é o título de um capítulo do livro No Mundo Maior, como vocês vão ver daqui mais um pouco. E ele vai nos trazer informações sobre a ótica espírita de um assunto que não é uma novidade, um assunto que já nos aflige desde os tempos anteriores à vinda do Cristo. E é uma temática presente no Evangelho de Jesus. Por isso mesmo, nós vamos começar a nossa conversa de hoje pelo Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trouxe a passagem de Mateus, no seu capítulo 17, os versículos de 14 a 20. E ali, então, nós encontramos a narração de Mateus, falando que, quando Jesus foi para junto do povo, um homem se aproximou dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, pediu-lhe: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, em algumas versões é epilético, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu o apresentei aos teus discípulos e eles não o puderam curar. Ora, Jesus então responde: raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? A resposta parece desproporcional ao pedido. E é de se estranhar Jesus falando dessa maneira. E ele continua: até quando vos hei de aturar? Será que ele está falando isso para o pai? Até quando eu vou ter que aturar você, pai dessa criança lunática? Será que é dele que Jesus está falando? Provavelmente não, né? Trazei aqui esse menino. Não era o pai. Jesus, tendo ameaçado o demônio, era essa a raça depravada. Até quando tenho que vos aturar, raça depravada desses demônios, segundo a ótica cristã, segundo a ótica judaico-cristã, que era que imperava na época. E Jesus, usando toda a sua força moral, toda a sua força magnética, então expulsa o dito demônio, faz com que ele saia, a gente sabe que ele não está dentro, saia do menino, e o menino fica curado instantaneamente. Todos nós gostaríamos muito que fosse fácil assim na nossa vida, né? Estamos doentes, vai lá com Jesus ou com qualquer um de seus discípulos: olha, eu estou doente, resolve aí. Está curado. Era bom, né? Era bom. Será que é disso que a gente precisa? É o que a gente vai conversar na tarde de hoje. Eu interrompi o trecho evangélico propositadamente. Não esqueçam dele, porque a gente vai voltar. Então, como eu falei, a nossa conversa de hoje é baseada no capítulo 8 do livro No Mundo Maior, que faz parte da série André Luiz, da série Vida no Mundo Espiritual, e que é um livro onde nós vamos encontrar uma temporada de André Luiz na crosta da Terra, estudando fenômenos e doenças neurológicos e psiquiátricos. E para quem gosta da temática, é um livro que nos enriquece bastante. Pois bem, no Mundo Maior nós vamos deparar primeiramente no capítulo em que nós vamos ler do André Luiz, nós vamos encontrar o assistente Calderaro, que é uma figura fundamental para a nossa história de hoje, já que ele é o instrutor, é o assistente que vai fazer o trabalho junto com o André Luiz. E aí, como diz na apresentação de André, ele é um assistente que presta serviço ativo na crosta da Terra e atende de modo direto os irmãos encarnados. E ele é especializado na ciência do socorro espiritual, daquilo que aqui na Terra a gente conheceria como psiquiatria iluminada. O que eu achei curioso, melhor dizendo, é essa próxima passagem aqui. Estamos em julho, não é isso? Está um frio danado lá fora, quase não tem sol, o céu quase nunca azul. Quando temos folga, qual é a nossa primeira providência? Algarve. Nenhuma dúvida, né? Pois é, André Luiz também estava no verão dele, de folga. E o que ele faz? Algarve? Não. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, ou seja, folga, dentre os encargos que me diziam a respeito, solicitei, ninguém mandou não, ele foi que pediu,
solicitei ingresso na turma de adestramento da qual se fizera Calderaro eminente orientador. Óticas distintas, né? Ninguém está proibido de Algarve, não, também gosto. Mas eu achei muito curiosa essa colocação do André Luiz. Aproveitou a folga, e é como dizia meu pai lá no Rio, né? A gente descansa carregando pedra. Então, lá vai o André carregar umas pedras aí e nos trazer um livro inteiro dos melhores da sua série. Ele vai tratar do caso Marcelo. E o caso Marcelo, então, como eu lhes disse, é o capítulo 8, no Santuário da Alma. E o Calderaro, então, passa a apresentar o caso. Como ele diz, o problema da perturbação espiritual do Marcelo, já em sua essência, está resolvido. É um caso menos grave do que o caso que eles vinham de analisar no capítulo 7, porque nesse a perturbação essencial já estava resolvida. E como ele diz, então, ali a vida já começava a ingressar num caminho de paz junto ao seu organismo, o equilíbrio já começava a se instalar. Porém, sempre tem um porém, né? Sempre tem um mais. Perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado e que afloram sob a forma dos fenômenos epileptoides. Marcelo era aquilo que na Terra nós classificamos como um doente com epilepsia. Ora, o próprio Marcelo já começava a fazer o seu trabalho. E é por isso que o Calderaro diz que, na essência, o problema já estava em vias de solução. E André Luiz, então, nos traz um comentário que ele colhe do diálogo do Marcelo com os seus pais, já que o André Luiz chega à casa do Marcelo e ali está a família reunida a iniciar um culto evangélico no lar, onde eles estão a conversar sobre a situação da doença do Marcelo e do equilíbrio orgânico que ele já vem conseguindo acumular, que ele já vem conseguindo conquistar. E André Luiz, então, colhe essa frase do Marcelo. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, ele não recebeu de graça, ele se esforça no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade. Prestem atenção nas palavras, André Luiz não gasta a palavra de graça à toa, com minha própria vontade, no terreno da aplicação prática das lições recebidas de onde a onde, no Evangelho e no culto do lar. Sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Eu frisei bem as palavras para a gente perceber qual é a receita. Nós não temos Jesus aqui do nosso lado para nos curar assim. A receita é outra. A receita está ali. Ele já começa a dar ali toda a dica do tratamento que ele tem. No momento seguinte, André Luiz cata uma outra frase do Marcelo. Agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes da mamãe são mais eficientes. Olha só. Como ele agora está zeloso e assíduo nas tarefas espiritualizantes, ele começa a perceber que os passes são mais eficientes. Mais do que isso, estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. O próprio Marcelo já entendeu o mecanismo de tratamento da sua doença. Não é apenas ficar sentado esperando que a bênção venha sobre minha cabeça por obra e bondade de Deus. Ele precisou fazer o seu esforço, precisou fazer a sua parte, dar a sua parcela de contributo para conseguir aquela paz que não é fruto de uma atitude passiva, mas sim de uma atitude ativa do Marcelo, de buscar o seu próprio tratamento, de buscar a sua própria cura. E aí o Calderaro faz um apêndicezinho, deixa um adendozinho, que não é a temática da noite de hoje, da tarde de hoje, mas é um lembretezinho para todos nós. Lembra que eu falei, aquilo é um culto no lar. Marcelo está reunido com o pai e com a mãe, quem dá o passe é a mãe que faz bem a ele. E ele deixa esse apêndice para a gente. A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário.
vem nos lembrar a importância fundamental da família em todo o processo, inclusive num processo como esse, já que os pais do Marcelo nós não temos notícia de quem foram no passado. Porém, não é por um acaso que eles são os pais do Marcelo. Nós sempre temos os filhos e os pais que necessitamos, de acordo com as afinidades ou desafinidades do passado, e que numa situação como nós vamos ver que é a situação do Marcelo, nós não sabemos e não podemos afirmar, mas é muito provável e muito possível que os pais de Marcelo terão participado em tudo aquilo que nós vamos ver que deu causa à situação atual de doença do Marcelo. Pois bem, e quem foi o Marcelo? O bacana do André Luiz é isso, é o que eu gosto de brincar e falar, né? Porque o André Luiz nos mostra os bastidores. Fosse eu, só ia ver um culto no lar e mais nada. O André, como está do lado de lá, ele olha e vê a situação integral. E tem o Calderaro do lado a explicar tudo isso que nós vamos agora destrinchar daqui para frente. Marcelo, para estar hoje na situação em que está, como um doente epilético, ele não trouxe isso porque foi muito bom. Foi porque ele tem um passado. E é esse passado que o Calderaro passa a nos expor. Obviamente, tem um pretérito intensamente vivido nas paixões e em todo tipo de acesso da autoridade. Exerceu enorme poder de que não soube usar no sentido construtivo. Mais do que isso, senhor de uma vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Talvez algumas vezes até tenha utilizado nesse sentido, mas nem sempre utilizou a sua inteligência para ajudar, para socorrer, para confortar. Não satisfeito com isso, portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes se esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Ainda, impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Guarda bem essa lavra de espinho, viu? Porque a gente vai falar um bocado dela. Ora, se a gente parar para pensar, grande parte da história da humanidade passa por esse passado aí do Marcelo e é pouco provável que algum de nós não tenha passado por aí também. Uns mais, uns menos, uns mais num canto, outros mais no outro, mas é improvável que nós não tenhamos passado por aí. Mas chega o dia do ajuste de contas. Chega aquele dia em que todos nós temos que prestar contas à vida maior. E Marcelo, então, ou melhor, aquela personalidade anterior do Marcelo, vai desencarnar. E é óbvio que a chegada no mundo espiritual é o momento da colheita. Ele não estava lavrando espinhos? Será que ele colheu flores? Provavelmente não, né? Olha lá o que o nosso amigo Marcelo encontra. As suas vítimas, inúmeras, o esperavam. Podíamos estar sendo recebidos por Dr. Bezerra, uma comissão de espíritos amorosos, seria bem mais interessante, né? Só que ele não fez por onde, e ele vai ser recebido por aqueles que ele prejudicou. São os seus inimigos, suas vítimas, que estão lá, e naturalmente ninguém tinha flores na mão para oferecer ou abraços. O abraço era outro. Uma chamada interessante, lembra lá que eu falei, ele nem sempre utilizou a sua inteligência para o bem, mas deve ter usado algumas vezes. E o Calderaro faz a chamada de atenção para isso. Se ele errou muito, também por algumas vezes desejou, que não significa dizer que executou, mas ele desejou ser bom. E até conseguiu, apesar de todos esses desvarios, formar algumas dedicações valiosas em torno do seu nome. Pessoas que, por algum motivo, bendiziam o seu nome e eram-lhe gratos por qualquer coisa. Mas o que acontecia? A turba dos inimigos, as vítimas inúmeras, era muito maior do que o número daqueles que tinham-lhe gratidão. E é natural que alguém que andou por onde ele andou traz uma carga vibratorial tão pesada que não permite ser socorrido de imediato.
E assim é necessário que esses amigos tiveram que aguardar uma oportunidade para poder auxiliar o nosso amigo Marcelo. Pois bem, dando seguimento à sua chegada no mundo espiritual, então, os inimigos eram uma massa compacta, gritavam furiosamente, clamando por justiça. Retiveram o nosso nobre Marcelo nas regiões inferiores, porque é natural. Se a minha vibração é inferior, eu não consigo gravitar para as regiões superiores. Lei de afinidade. Isso é uma questão básica e essencial de afinidade. Nós estaremos aonde nós nos afinamos. E a afinidade dele é com as regiões inferiores. Aqueles que estavam ali para realizar a sua vingança, então, vão saciar os seus velhos propósitos de vingança e vão se viciar-lhe a organização perispiritual. Atenção para a organização perispiritual, porque ela é fundamental no nosso assunto de hoje. Preste atenção nessa frase. Se viciando-lhe a organização perispiritual. Isso é fundamental para nós entendermos nossa história de hoje. Mas, por sua vez, com sombra na consciência, como diz o Calderaro, o Marcelo chorou, rogou, penitenciou-se por vastos anos. Foram muitos anos na Terra, cometendo desmandos, cometendo desatinos, sendo prepotente, sendo arrogante, usando do seu poder, da sua inteligência. Era natural que essa passagem pelas zonas inferiores não durasse algumas horas ou semanas. Foram vários e vários anos. Por mais que ele suplicasse, por mais que ele buscasse a ajuda, e por mais que aquelas amizades, aqueles seus amigos, tentassem interpor elementos intercessórios para auxiliar o Marcelo, essa libertação demorou muitíssimo. Todo o texto aqui é do André Luiz, tá? Eu não inventei palavra, não. O muitíssimo está no livro. Ele faz questão de frisar que o tempo foi longo, não foi rápido. Aí nós podemos parar e pensar, porque a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio e questionamento. Ora, ele pediu perdão, parece que ele está arrependido, ele tem intercessores, por que mesmo assim não se consegue ajudar o Marcelo? Remorso. Ele ainda não estava arrependido, ele tinha remorso. E o sentimento do remorso é uma âncora. Por isso que nós temos que trabalhar tanto para, primeiro, não arranjar remorso. E se já arranjou, se livrar dele. Se já arranjou o remorso, se livra dele. Dá um jeito, trabalha nesse sentido. Porque o remorso é o ponto de sintonia. Olha que ele botou, é sempre. O remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E eu frisei, botei em negrito, fiz tudo ali para chamar bastante atenção, porque isso é um ponto fundamental do entendimento do nosso assunto de hoje. O remorso é o ponto de ligação. É através do remorso que nós criamos a sintonia para com aqueles que nos odeiam. É através do remorso que nós abrimos as portas para aqueles que querem se vingar de nós. É através do remorso que as influências malignas do mundo espiritual encontram brecha, encontram abertura na nossa mente para atuarem no sentido de nos prejudicar e nos perseguir. Em outras palavras, é o caminho da obsessão. A obsessão só existe porque nós carregamos remorso. A obsessão só existe porque ainda não fomos capazes de nos livrar do sentimento de culpa, ainda mesmo quando esse sentimento de culpa é inconsciente. Mas não se preocupem que o caminho da nossa história hoje vai nos mostrar como é que a gente faz. Pois então, era isso. O nosso amigo trazia a consciência fustigada pelo remorso, por remorsos cruéis. E eram essas as tomadas de ligação que ele tinha para com a influenciação dos seus inimigos no mundo espiritual. E o Calderaro nos deixa essa pérola. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador.
tanto tempo quanto seja necessário. O nosso questionamento foi o tempo, né? Pois é, o tempo vai ser o tempo necessário para que o nosso Marcelo consiga se desvencilhar do inferno íntimo que ele mesmo edificou ao longo da sua existência. Ora, Calderaro continua e nos diz, então, que durante aquele estágio nas trevas, nas zonas inferiores do mundo espiritual, através da perseguição e do sofrimento e de toda a tortura que ele sofre, ele esgota aquelas substâncias mais pesadas. Vamos lembrar que o perispírito dele está revestido de substâncias tóxicas, de energias pesadas, de energias de ódio, de rancor, de uma série de sentimentos inferiores e infelizes. E isso também pesa na economia da alma e faz com que ela não consiga gravitar para zonas mais elevadas. Porém, todo aquele sofrimento tem uma finalidade. Não é capricho de Deus. Não é que Deus queira nos castigar ou queira nos nosso mal. Isso tem uma finalidade, isso é terapêutico. Não parece não, mas é terapêutico. É através de toda aquela dor que ele está esgotando as substâncias mais pesadas que estão no fundo do cálice da sua alma. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram com tremendas convulsões. Olha a palavra convulsão que a gente ouve tanto falar em epilepsia. No mundo espiritual, Marcelo era açoitado e atacado vibratorialmente por aqueles inimigos. E ele fazia ali, então, como que convulsões tremendas, através de choques e padecimentos inenarráveis. E isso tudo serviu para quê? Para clarear-lhe os horizontes internos. Cada descarga de energia dessa, cada choque desse, cada convulsão dessa, ele ali ia se desfazendo dessas energias mais pesadas e ia começando a se libertar e a sua consciência começa a se clarear. Ora, é claro que chega um momento em que ele finalmente vai conseguir elevar o seu pensamento em condições de ser atendido pelo mundo espiritual superior. E é nessa altura, então, que o nosso Marcelo então vai se entender com um sábio orientador espiritual a quem se liga desde o passado. Presta atenção nesse detalhe. Um sábio orientador espiritual com quem ele já tinha ligação no passado. Ele é socorrido e amparado. Já já a gente vai entender o porquê do sábio que eu estou falando, que se liga com ele ao passado. Ele suplica reencarnar. Tem tanta gente reclamando da vida, né? Ô, vida maldita, desgraçada, não pedi para nascer. Lá na nossa mocidade a gente usava uma música do Lulu Santos para falar, olha, você não pediu mesmo não, amigo, você implorou, você chorou para reencarnar, você se colocou de joelho e teve que esperar um monte até conseguir reencarnar. A bênção da reencarnação e, mais do que isso, a bênção do esquecimento do passado. Marcelo pede, suplica para reencarnar, porque ele quer esquecer e quer se libertar daquilo tudo que ele trazia dentro de si, de todo aquele sofrimento. Mas ele não apenas pede para reencarnar, ele não quer só a bênção. Ele também faz uma série de promessas. Somos os campeões da promessa no dizer da espiritualidade, né? Promete aceitar o compromisso do concurso espiritual para resgatar seus débitos, vai colaborar no bem, na evolução dos inimigos. E, enfim, a gente faz essas promessas todas, né? Sempre cumpre, né? Pois bem, e consegue a dádiva de reencarnar. Marcelo, então, apoiado por abnegado mentor que o estimava de muitos séculos, consegue finalmente a bênção de reencarnar. E reencarna. Por que eu estou chamando a atenção tanto para os abnegados mentores de muitos séculos? Porque ninguém faz nada sozinho na escada da evolução. Nós precisamos de amores. Nós precisamos daqueles que nos amam, daqueles que nos são gratos, daqueles que, por algum motivo, em algum momento, tivemos a bênção de beneficiar. Por isso que a casa espírita, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos estimulam o tempo todo a caridade. A caridade não é para ficar bem com Deus, não, amigo. A caridade não é para, como a gente diz lá no Rio, não é para ficar bem na foto, não, amigo.
A caridade é o caminho de nós conquistarmos afetos. Esses afetos que lá na frente serão esse abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Por que ele o estima de muitos séculos? Não sabemos. Mas é graças a essa estima que ele agora consegue reencarnar num momento crucial da sua existência. E agora, então, vamos encontrar Marcelo reencarnado. Passou uma infância tranquila, embora espreitado pelos seus inimigos que não tinham acesso até ele. Eventualmente, durante o desdobramento do sono, encontrava com algum deles, a sensação não era boa, não era legal, mas tudo bem, passou. Só que chega a adolescência. Calderaro fala que lá pelos 14 anos, então, é quando ele toma posse do seu corpo físico, e agora, nesse momento, a sua organização perispiritual, olha o perispírito que a gente falou lá atrás, hein? Plenamente identificado com seu invólucro fisiológico, ou seja, o corpo físico, agora passa a rememorar os fenômenos vividos. Vejam bem algumas palavras importantes aqui. Primeiro, a organização perispiritual. Perispírito é um modelo organizador biológico, ele é igual a forma de bolo. É a forma que tem o perispírito que vai moldar o nosso corpo físico. Principalmente os seus defeitos, os seus problemas, as suas lesões. O que ele trazia no perispírito mesmo, hein? Um monte de lesão. Carregava um monte de lesão que ele adquiriu no seu tempo de encarnado e durante o processo de desencarnado, sofrendo a atuação dos seus inimigos. Ele imprime isso no seu corpo físico. O corpo físico já traz essas fragilidades que estão presentes no seu perispírito. E ele passa a relembrar inconscientemente os fenômenos quais? Os dos choques, das sevícias, das agressões. Ele passa a relembrar isso tudo. E isso vai resultar no quê? Chamadas convulsões epilépticas. Ele passa a manifestar no seu corpo físico as mesmas convulsões que ele manifestava enquanto espírito. Por quê? Porque são lembranças daquele seu passado. O seu perispírito é lesionado. O seu cérebro perispiritual é doente. Vai formar um cérebro físico como? Doente. E é natural, então, que ele vá sofrer essas convulsões. E o Calderaro, então, nos diz que raramente ocorre por alterações no encéfalo. Geralmente é uma enfermidade da alma e independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, o do Marcelo, as ações reflexas. Eu botei uma chamada de atenção aqui, que não é texto espírita, para que a gente possa entender e não fazer confusão. Tá bom? As generalizações, principalmente no campo da ciência, são péssimas. Generalizar conceitos é péssimo. E a verdade é que a grande maioria das pessoas não perceberam até hoje, ou nunca foram informadas, de que epilepsia é diferente de convulsão. Não são a mesma coisa. Epilepsia é uma doença, cuja sintomatologia se expressa através da crise convulsiva. Porém, a crise convulsiva não é um sintoma exclusivo da epilepsia. A crise convulsiva, ela é um sintoma de várias patologias cerebrais, inclusive da epilepsia. Então, não vamos sair por aí achando que todo mundo que tem convulsão é epilético. Isso é fundamental. É fundamental que nós entendamos essas diferenças, que a gente saiba que isso existe. A epilepsia é uma doença multifatorial, ela tem diversas causas possíveis, ela tem várias situações e sintomatologias, formas de manifestação diferentes. Aquela manifestação mais florida, mais exuberante que nós conhecemos, que é a crise generalizada, é apenas uma das formas de manifestação da epilepsia, e até para quem trabalha com isso, é sempre uma visão muito desagradável. É sempre muito triste observar. Porém, principalmente para quem não trabalha, porque quem trabalha com isso é treinado para lidar com isso, mas quem não trabalha com isso, qual é a primeira providência que toma? Se desespera. Primeira recomendação lá qual é? Mantenha a calma, nada de pânico. É difícil, eu sei. Mas é a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque naquele momento não há muito o que fazer,
a não ser virar a pessoa de lado, afrouxar as roupas e evitar que ela se machuque. É tudo o que você pode fazer por essa pessoa nesse momento. Mais nada. Enfim, depois vai para o tratamento. A AME, que é a Associação Médico Espírita do Brasil, reforça, então, tudo aquilo que o André Luiz nos traz, falando que a epilepsia é uma condição neurológica séria, e aqui é o fundamental, que tem que ser tratada sempre pela medicina, utilizando os recursos que nós temos de remédios, de investigação através de tomografia, ressonância, eletroencefalograma, tudo isso tem que ser feito. Não é porque somos espíritas que vamos abrir mão disso, nada disso. E entender, a AME também nos faz entender que o perispírito pode apresentar desequilíbrios. Esses desequilíbrios que repercutem no corpo físico e influenciam a origem e a manutenção dessas crises. Mas que também a epilepsia pode corresponder, e geralmente corresponde, a débitos e resgates de faltas cometidas em existências anteriores e até influências obsessivas. Vejam que eu frisei o até. Eu não usei a palavra sempre. Generalizações são sempre péssimas. Então, não vamos sair daqui dizendo que toda epilepsia é obsessão. Nada disso. E ela, então, nos propõe 3 pilares para o tratamento. O tratamento neurológico, o tratamento médico nunca será dispensado, nunca será descartado. O apoio espiritual, esse apoio espiritual é dado dentro da casa espírita, através do passe, que nós estamos tendo ali agora, através da prece, através da fluidoterapia e, em casos selecionados, através da desobsessão. Mas não sou eu, o doente, que tenho que descobrir se tem ou não tem que ir. Não. A casa tem trabalhadores que tratam disso. E uma espiritualidade que vai indicar se houver necessidade do tratamento desobsessivo. Só que esse aqui é o fundamental. Reforma íntima. A atenção aos aspectos emocionais e morais do doente. E o Marcelo, a gente não sabe se já era uma família espírita ou não, mas na altura em que André Luiz encontra com ele, eles estão realizando o culto no lar. E o Marcelo já estava esclarecido da necessidade de buscar o antídoto através da oração, através do passo, do entendimento fraterno, da prática do bem, da busca da espiritualidade superior, e assim ele conseguiu limitar as manifestações da sua doença, reequilibrando-se a si mesmo, reencontrando o equilíbrio não apenas do seu organismo, mas também da sua alma, utilizando principalmente a arma da vontade. Isso é fundamental. Ora, está acontecendo esse diálogo entre André Luiz e Calderaro, tudo está às mil maravilhas, e aí André Luiz nos descreve esse acontecimento. Dois espíritos desencarnados, sombrios, se aproximam sorrateiramente. Nessa altura, o Marcelo já está, eu esqueci de falar, desculpem, o Marcelo já deitou, já dormiu, já se desdobrou e está no mundo espiritual conversando com os dois. E aí, então, 2 espíritos sombrios se aproximam. E o que acontece com o Marcelo? Perde a calma. E o Calderaro explica. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, só de ver aqueles obsessores, ele já lembra tudo o que ele passou na mão daqueles mesmos obsessores e se desequilibra. E o que ele faz? Daqui, agora, corre para o corpo, porque no corpo ele se sente seguro. E segundo o próprio André Luiz, ele ali, naquela altura, quando ele volta para o corpo, ele já começa uma crise convulsiva. O Calderaro nos traz uma lembrança muito interessante para que nós possamos entender esse mecanismo da aproximação dos perseguidores, provocando a crise no Marcelo. Vocês também se lembram dos reflexos de Pavlov, não lembram? Todos nós lembramos, não lembramos? Nem todos lembramos. Eu também tive que pesquisar. Ora, essa. São reflexos condicionados de Pavlov, são um conceito da psicologia clássica, que se aplica ao hábito. É uma resposta emocional. E nós acrescentamos, e que também se reflete em condicionamentos de comportamentos espirituais. Pavlov era um fisiologista russo, estava estudando lá o aparelho digestivo dos cães e observou uma coisa muito curiosa. Se você tocar um sino para um cachorro, está nem aí. Só que aí ele toca o sino
e dá comida. Toca o sino e dá comida. Toca o sino e dá comida. Daqui a uns tempos, o cão possa associar o sino à comida. E agora basta tocar o sino e ele já está salivando. Isso é um reflexo condicionado. Não precisou nem ver a comida. Bastou ouvir o sininho. E é isso, então. Os cães já salivam, mesmo sem a comida. Apenas. E o que acontecia com o Marcelo? Não era a mesma coisa? Os obsessores não precisaram fazer nada. Os obsessores já nem conseguiam mais ter acesso ao Marcelo para provocar as crises. Bastava ele ver, sentir-lhes a presença, e ele já entrava em pânico. Ora, nesse momento, então, o Calderaro nos oferece um convite, ele faz um convite ao André Luiz, que eu ofereço a vocês também. Vamos observar o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Claro que a imagem que o André Luiz tem é bem mais rica do que essa, né? Claro que o André Luiz está vendo, mas é interessante só para a gente relembrar o sistema nervoso central, já que a gente vai falar dele no próximo slide, então relembrarmos ali onde está o cérebro. Cadê? Está aqui. Relembrar, meu Deus, consegui. Relembrar aqui onde está o cérebro, onde está o cerebelo, o tronco encefálico, a medula espinhal, e entendermos então que, olha aqui, ó, aqui é o córtex cerebral. Esse apêndicezinho aqui, que tem o tamanho de uma ervilha, é a nossa tão falada epífise, ou pineal. Está ali o tronco cerebral, está lá o cerebelo. E é muito importante nós entendermos o que o André Luiz vai falar por causa disso aqui. Esse cérebro todo coloridinho aqui são as áreas do cérebro, são as áreas responsáveis por cada uma das nossas funções, em particular a área motora, a área motora é a vermelha, a área dos sentidos, das sensações, o lobo pré-frontal, onde estão as inibições, onde está o nosso superego, onde está a nossa... E aqui está o cerebelo, responsável pelo nosso equilíbrio. Ora, por que isso tudo é tão importante? Porque quando o Calderaro manda o André Luiz olhar para isso, não é essa a imagem que o André vê. A imagem que o André vê é essa. Uma verdadeira tempestade eletro-hormonal dentro do cérebro do Marcelo. Está acontecendo uma crise convulsiva. E aí ele descreve, então, todo esse texto que nós estamos vendo aí. A luz dos centros endócrinos estava pálida, a epífise era a única que ainda emitia raios, as zonas mais altas do cérebro partiam luzes, raios de luzes mentais, que são essas trovoadas que a gente está vendo ali. Essas luzes, esses raios bombardeiam o córtex cerebral, e isso então provoca com que os centros motores da memória, da fala, se descontrolem por completo. Muitas vezes esses pacientes, inclusive, se urinam, se evacuam, e se desorganizam por completo, porque temos uma tempestade dentro do cérebro do nosso nobre Marcelo. Nessa altura, naturalmente, Calderaro, André e a espiritualidade presente vão assistir o nosso Marcelo, vão ajudá-lo a contornar aquela situação e evitam que aquela convulsão, aquela crise, se desdobre em coisa mais grave. E ele aproveita a deixa para nos resumir os tópicos principais da situação para que a gente possa realmente contextualizar o que acontece. Ele desencarna dominado pelo remorso. Fica entregue aos seus inimigos no mundo espiritual. E nesse período, então, ele é exposto à dominação das suas vítimas. Desarranja seus centros perispirituais, que ficam enfermos por muito tempo. Agora reencarnado, mesmo distante dos seus inimigos, o seu organismo perispirítico, como ainda é doente, guarda as lembranças daquela temporada nas trevas, nos mundos inferiores. E, por conta disso, ele vai expurgar esse desequilíbrio através do grande filtro, da grande esponja de imperfeições do perispírito que nós temos e costumamos chamar de corpo físico. Essa é a função do nosso corpo físico, filtrar as impurezas do nosso perispírito. E é natural que, ao se reaproximar dos velhos desafetos, o rapaz não consegue ainda controlar as suas emoções, a sua mente, e ele entra em crise. E é assim que a mente desorientada dispersa suas energias através desses movimentos desordenados da crise convulsiva. Ora, muito bonito, muito bacana isso tudo, né? Mas e aí? O que a gente faz? O que o Espiritismo pode me oferecer? A gente já até falou, né? Alguma coisa. Pois bem, o que o Espiritismo tem a nos oferecer e nos relembrar
é que a primeira coisa é que nós temos que penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo a causa. Isso em espiritismo tem um nome: autoconhecimento. Conheça-se. E isso vale para qualquer doença, tá? O segundo ponto, ser educado, ou seja, a gente precisa sofrer a educação, o processo educativo mental para a correção das nossas atitudes internas, e isso seria o tratamento mais eficiente, o tratamento mais eficaz. Isso também tem um nome em espiritismo: reforma íntima. Olha como o espiritismo já nos deu o caminho todo muito antes do que a gente imaginava, né? E o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la, causa e consequência. Livre escolha, livre-arbítrio. Pelo nosso livre-arbítrio, pela escolha que fazemos na nossa conduta, ou a gente vai dar saúde, ou vai dar doença para o nosso corpo perispiritual e para o nosso corpo físico. E ele complementa ainda: é indispensável para assisti-los com êxito remontar a origem das perturbações. Não é a origem espiritual obsessiva, não. É a origem moral dos males que aquele espírito está sofrendo, socorrendo com as forças da fraternidade e do amor, a fim de lograrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. É o tratamento que a Casa Espírita oferece a todos nós. Casa Espírita não tem milagre, pelo menos as sérias. Casa Espírita, como a nossa casa, não é tenda dos milagres. Nós não vimos aqui para receber favores da espiritualidade. Nós vimos a Casa Espírita, estudamos a doutrina espírita para aprender o caminho que eu acabei de falar para vocês: autoconhecimento, reforma íntima, controle e aprendizado do uso do livre-arbítrio. Esse é o único tratamento eficaz para qualquer doença, não apenas para a epilepsia. E o Calderaro fecha nos dando a seguinte lembrança: há que aguardar a contribuição do tempo. Eu falei lá no início, não é tão bacana chegar a Jesus, botar a mão na tua cabeça e dizer: está curado. E acabou o meu problema, estou curado. Será que é disso que eu preciso? Será que se eu recebesse essa bênção eu saberia aproveitá-la? Será que eu sou merecedor dessa bênção? E o Calderaro ainda diz mais: em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e em pensamentos enobrecedores. Ele reforça tudo que eu acabei de falar. É para repetir mesmo, que é para ver se a gente aprende, né? E aí a gente volta lá para o Evangelho. Os apóstolos ficaram muito chateados. Por que a gente não conseguiu curar a criança epilética e Jesus chega lá, bota a mão e resolve? E Jesus diz: ora, companheiro, é a tua fé. Vocês ainda não têm fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é ínfimo, vocês mandavam essa montanha sair daqui e passar para lá, e ela vos obedeceria. Não bastasse esse trecho, eu ainda trago um trecho do Boa Nova, quando Tadeu está muito chateado, porque também não conseguiu resolver uma expulsão de demônio. E aí Jesus deixa claro, Humberto de Campos nos traz essa lembrança: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Capacita-te, e esse recado é para todos nós, capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no seu coração. Jesus tinha, nós não. E nessa altura todos os ouvintes entenderam então que Jesus queria nos mostrar que não nos basta doutrinar, como nós falamos atualmente, ou, como ele diz, ensinar o caminho da verdade e do bem para os espíritos perturbadores. Falar é fácil. É indispensável edificar dentro de cada um de nós a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus, para que nós sejamos essa fortaleza impenetrável, incapazes de sermos perturbados vibratorialmente por essa categoria de espíritos. E nessas ocasiões, Jesus, inclusive, costumava dizer: eis que estás curado, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Jesus nos dava já, naquela época, o caminho.
Não basta expulsar demônios. Não basta o exorcismo da igreja. Você expulsa e ele volta. Se eu não construir aquela fortaleza moral da qual Humberto de Campos nos falou no Boa Nova, nós não estaremos fazendo mais do que espantar moscas, como nos dizia o Chico. Só está espantando mosca. Para de abanar, a mosca volta. Então isso não adianta. Então, companheiros, tem de bom ânimo, filha, como a mulher que sangrou 12 anos e foi curada apenas por tocar a roupa de Jesus. Tem de bom ânimo, minha filha, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Nós só temos um caminho, o caminho da fé, e é a fé, não a fé passiva que busca receber, mas a fé ativa que busca a correção dos seus defeitos, conforme a gente já conversou e já aprendeu com Calderaro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Querido André, você falou tanto que eu acho que você merece a sua água fluidificada. Pois é. Não temos palavras, né? Nenhuma. Só aprendizado mesmo. Então vamos, nesse momento, agradecer, unindo os nossos corações e os nossos pensamentos. E vamos ao encontro de Jesus, subir até Ele em espírito e verdade. Abrir os nossos corações e dizer: Mestre Senhor Jesus, a nossa gratidão por poder estar na Tua casa, por ter mãos amigas que nos trouxeram até aqui, por sermos recebidos por corações amorosos que nos abraçam, que nos auxiliam, que nos esclarecem, por podermos, Jesus, beber na fonte fecunda e infinita do Teu Evangelho de amor e de luz. Senhor, depositamos aos Teus pés, Senhor, o nosso pedido de perdão de todas as nossas faltas, dos nossos erros. Como também, Senhor, Te pedimos que nos ajude a trilhar o Teu caminho através da caridade, do amor, da prática do bem, para que possamos, Senhor, passo a passo, construir um futuro melhor. Divino amigo, agradecemos-Te pelas bênçãos que recebemos na Câmara do Passe. Agradecemos aos amigos espirituais que trataram de cada um de nós com todo amor e carinho. E agradecemos, Senhor, pelos esclarecimentos desta tarde. Que eles possam ficar gravados em nós, que possamos lembrar de cada palavra que aqui foi trazida, para podermos lembrar no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Mestre, e assim, agradecidos pelas bênçãos que estão sendo derramadas neste momento do Teu coração amoroso sobre todos nós, encarnados e desencarnados, Senhor, que possamos levar para os nossos lares, para aqueles que nos esperam, para aqueles que convivem conosco nos dois planos da vida. E essencialmente, Senhor, que aqueles que ainda trazem nos seus corações os sentimentos infelizes de ódio e vingança, que também recebam, Jesus, esta bênção. E assim, com a vossa permissão, encerramos os trabalhos da tarde de hoje. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.